Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu sou Suzana Matos, sejam bem-vindos ao canal do Dicas e hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você que é empreendedor do terceiro setor, trabalha em uma OSC, numa ONG, num projeto social, num empreendimento social, você pensa na gestão de pessoas na sua organização? Você pensa em como tratar essas pessoas? Porque eu sei que gerenciar pessoas não é fácil, não é fácil. E já tem um tempo que nós temos pensado, o mundo, o mercado tem pensado em gestão de pessoas. Antigamente a gente utilizava o termo departamento pessoal, lembra? Que era um setor apenas de pagamentos de salários e coisas assim. Depois nós pensamos na questão do departamento de recursos humanos, e ampliou um pouquinho mais o olhar e a visão. E atualmente a gente tem pensado na questão de gestão de pessoas. Então, quando a gente pensa no empreendimento, no gestor geral do terceiro setor, a gente não pode esquecer também que ele também é um gestor de pessoas, né? Ou precisa ter uma área específica que faça a gestão de pessoas, se a organização já for uma organização grande, né, que tiver essa condição de médio a grande porte, já dá para ter um setor de gestão de pessoas para poder gerenciar essa parte. Por que eu digo? Porque não é fácil tocar um projeto social, uma organização sozinha. Ninguém vai conseguir fazer isso, não existe. Eu já falei, para que haja funcionamento de uma organização, do ponto de vista empresarial é a mesma coisa. Você precisa ter gente, pessoas e precisa ter recursos financeiros. E para que isso aconteça, é importante que vocês tenham, nós tenhamos, porque eu também faço parte disso, né? Nós tenhamos pessoas que realmente estejam engajadas, que realmente estejam motivadas, que realmente entendam qual a causa da organização. Então, algumas perguntas para a gente refletir aqui que eu queria lançar para vocês. Quem são as pessoas que estão hoje na OSC, né, trabalhando com você ou prestando algum tipo de serviço para você, ou até o voluntariado mesmo, que é algo que a gente precisa falar mais. Eu vou falar mais nesse canal sobre o voluntariado. Quem são essas pessoas e qual o vínculo que essas pessoas têm, né? Elas são seletistas, já conseguiu registrar todas essas pessoas, são autônomas, né? As pessoas que prestam o serviço, são estagiários, são voluntários, são prestadores de serviço. Quem são essas pessoas? Primeiro é preciso detectar isso, né? E deixar muito claro para cada uma dessas pessoas qual é a função que ela vai desenvolver na organização para não gerar expectativas e nem problemas futuros que possam acontecer dentro da organização. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você é assim, essas pessoas que estão hoje na organização, elas se identificam com a causa da organização? Então, se a causa de uma organização, por exemplo, ela trabalha na questão de proteção de animais. Então, não dá para você colocar uma pessoa que não goste de animais lá. De repente vai chegar uma situação, vão surgir animais precisando de ajuda e a pessoa não vai estar nem aí preocupada. Não, aí é incabível, não tem condições disso. Então, pense nisso. As pessoas que estão lá se identificam com a causa ou é simplesmente uma pessoa porque, não, é meu amigo, me identifiquei, a gente cresceu junto, a gente montou um negócio junto. Mas de repente não tem a causa, né? E não adianta você simplesmente persistir em algo que às vezes não vai dar certo. Então é preciso ter pessoas que realmente sejam engajadas, que se comprometam, que realmente entendam a proposta de atuação, principalmente no terceiro setor. Embora a gente saiba o quanto o terceiro setor se profissionalizou, a gente ainda está num avanço, né? Eu digo isso para pequenas e médias ONGs, né? OSCs, um avanço ainda de qualificação profissional, de remuneração também financeira na vida dessas pessoas que farão parte da organização. E uma outra pergunta, nossa, eu tô cheia de perguntas hoje, mas é para refletir mesmo. Existe alguém que cuida da gestão de pessoas, a gestão dos voluntários na organização? Suzana, não tem não. Chega o dia do pagamento, eu faço o pagamento lá e tanto faz. Não pode ser assim, né? Então, assim, nós gestores, nós erramos muito. A gente erra muitas vezes, porque a gente às vezes quer fazer muita coisa na organização e a gente esquece de fazer o principal, que é de cuidar das pessoas que estão fazendo o negócio acontecer, né? Porque se você tem um projeto social lá, tem pessoas que tem que estar tocando. Se você tem um atendimento na recepção, tem que ter alguém que está lá atendendo. Se tem um atendimento telefônico, tem que ter alguém que está atendendo. Então, essas pessoas precisam ser geridas, né? E como que a gente faz isso? A gente precisa fazer reuniões. Essas reuniões podem ser reuniões mais técnicas, mas podem ser reuniões de incentivo, de motivação.
reuniões disciplinares, podem ser reuniões de proposta de crescimento de carreira, por que não na organização lançar, se a organização já tem isso, né? Pensar na carreira e no crescimento do colaborador, do prestador de serviço, do seletista, que seja, né? Isso tudo vai depender do porte da organização. Mas é necessário que tenha uma pessoa que cuide disso. E aí você vai falar, Suzana, claro, eu sei quem cuida. Quem cuida sou eu. Eu sei como é que funciona, porque eu também faço parte da organização e a gente sabe que sobrecarrega. Mas eu quero dizer que é importante que você tenha um olhar também nisso, né? Nós, gestores, a gente pensa muitas vezes em captar os recursos. E é importante que esses recursos sejam captados, nós já falamos sobre isso. É importante que eles cheguem na organização, mas também é importante que quem vai lidar com esses recursos também seja gerenciado, que são as pessoas que estão lá no dia a dia. Então, conhecer a história de vida das pessoas, respeitar o momento das pessoas, né? Eu sei que parece que às vezes a gente fala, parece que a gente está falando do mundo de Bob, né? Quem assistia aquele desenho do Fantástico Mundo de Bob, idealizava as coisas, pensava em outro planeta, porque a gente vê que o mercado é muito concorrente, a gente vê que não existe essa humanização, embora as empresas estejam tentando levar isso, né? Mas é importante que a gente do terceiro setor, a gente se humanize, a gente trabalhe nesse aspecto, né? Quais são os processos de gestão que existem, né? Você consegue fazer recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, ou simplesmente você fala, não, eu preciso daquele funcionário, eu preciso desse. E aí você vai catando, pescando, sem pensar e sem ter todo o procedimento. Aí lá na frente, depois que acontece, a gente vai ter os problemas na gestão, os problemas do relacionamento, os problemas para o desligamento, os problemas para a gente gerenciar os conflitos que existem. E como dá trabalho cuidar de gente, como dá trabalho. Nós damos trabalho, eu me incluo nisso, nós damos trabalho. Porque eu sou diretora e também existe uma hierarquia acima de mim. Nós damos trabalho, nós temos dificuldade, essa dificuldade grande de saber respeitar os limites, saber a hora certa de falar, o que falar, como falar, de que maneira falar, para quem falar, enfim. Então, mas é preciso que haja esse processo, né? E aí, se a gente é gestor e a gente não tem conhecimento, pede ajuda. Existem vários profissionais que estão se formando na área de recursos humanos, psicólogos mesmo, que têm a noção de psicologia organizacional, para dar esse suporte para a gente entender como fazer isso, ou buscar mesmo no pai Google, na mãe Google, no tio Google, vô Google, as ajudas e orientações, como fazer um recrutamento, como fazer um processo seletivo, como treinar, de quanto em quanto tempo eu vou oferecer treinamento para minha equipe, né? E eu também preciso passar, como que eu vou trabalhar o desenvolvimento desse funcionário, ou desse prestador de serviço, desse estagiário, desse voluntário dentro da organização, né? E não por último, mas mais importante, pensar na política de remuneração desse funcionário. É importante que a gente pense isso. Então, o terceiro setor, por exemplo, aqui em Guarulhos existe uma categoria sindical, pensar nisso, pensar em oferecer pelo menos para quem está começando o piso dentro da proposta, não oferecer menos, para que haja realmente um incentivo e motivação desse profissional. Se o profissional não está lá todos os dias, pague proporcional às horas, entendeu? Se tem dificuldade de fazer conta, pede ajuda de um contador, pede ajuda de uma pessoa que está na área de finanças, enfim, que compreenda para te dar esse suporte. Mas é importante que pense nisso, na questão daquele que vai estar lá prestando um serviço, seja seletista, seja um prestador de serviço, seja autônomo, o que seja. Um plano de carreira, né? Todos nós temos expectativas, todos nós. E não seria diferente também no terceiro setor. Então, é importante a gente pensar que, de repente, aquele colaborador que está lá, ele pode pensar, sim, em crescer dentro da organização. Eu mesmo, por exemplo, eu comecei na organização que hoje eu faço parte, eu comecei contando histórias. Eu era contadora de histórias e fazia mediação entre as crianças. E aos poucos eu fui crescendo e hoje eu estou na direção executiva da organização, né? Com muito prazer e com muita alegria. Então, houve um plano de carreira, né? E aí a gente acabou crescendo e chegando onde a gente está. Mas é importante que pense também nas outras pessoas da organização, que invista em treinamentos, que dê oportunidade para as pessoas crescerem, para as pessoas mostrarem seu potencial, que todas elas têm. Não só apenas nós que estamos na frente que temos potencial, né? E pensar na diversidade, né? Nós temos diversas habilidades dentro da organização e todas essas pessoas têm potencial de sobra para oferecer. Então, assim, não centralizar o poder em você. Nossa, eu tô com meu batom aqui guardado, gente, deixa aqui. Não centralizar
o poder em si apenas, mas diversificar. Então, assim, atuar na gestão das pessoas é muito importante, que vai trazer o crescimento da organização. Quando você vê organizações que estão crescendo, estão se dando bem, pode analisar que com certeza atuam nessas duas áreas, né? É a financeira que está estabilizada e é a questão de gestão de pessoas também, que também está sendo trabalhada. Agora, não é fácil, não é. Eu digo para vocês, e você deve saber que você é gestor, empreendedor, não é fácil liderar, eu sei, não é fácil. Todo mundo às vezes quer ser compreendido, mas às vezes ninguém compreende o gestor que está lá na frente, nas suas dificuldades, angústia, de pensar no todo da organização. Mas enfim, a gente tem um compromisso e a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, se não tem uma pessoa específica para isso. Um dia, quem sabe, um sonho, você ter uma pessoa específica para cuidar da gestão de pessoas, qualificada especificamente para isso, focada especificamente para isso. Enquanto não tem, é importante que você tenha esse olhar, sim. Lembre da data do aniversário, lembre de datas importantes, valorize, sente, converse. Final do ano, faça um passeio, meio do ano, faça alguma atividade, mas envolva o seu grupo para que ele se sinta motivado, porque a pior coisa que existe é trabalhar desmotivado dentro de qualquer lugar que seja. Ok, gente? São essas as dicas de hoje. Se liga na dica, segue a gente aí e no final do seu vídeo aí, dê o seu like, se inscreva e divulgue pra gente o nosso canal para outras pessoas. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.